século XVIII vai mostrar profundas transformações no cenário escravocrata africano. Por volta dos meados do século XVIII, a partir de 1850, uma nova leva de escravos chega ao Brasil. E ela é originária justamente da África Ocidental. Enquanto no século XVI e século XVII é predominante a vinda de escravos de origem banto, isso é, África Meridional, para o Brasil, o século XVIII vai ser marcado pela vinda em massa de escravos de origem jeje e de origem iorubá. Já a partir de 1850, chegam as primeiras levas de escravos de língua fon e que vão justamente ocupar uma região do Pelourinho muito especial, né? Que era uma região habitada principalmente por escravos libertos e que fundaram, né, nesse pequeno bairro periférico uma igreja chamada Igreja da Barroquinha, e cujo patrono, né, era Nosso Senhor dos Martírios. E é interessantíssimo, né, notar que já a partir de 1780 essa igreja, né, florescia, né, ali uma congregação essencialmente negra, né, marcada justamente por esses escravos predominantemente jejes, e que paulatinamente vai aumentando a quantidade de escravos de origem iorubá. Aproximadamente nessa época, uma escrava liberta, né, chamada Dana Dana, resolve fazer algo que foi inusitado, né, naquela época, que era justamente trazer os ancestrais para o Brasil. Ela trouxe o culto de Oxóssi, principalmente porque nesse final do século XVIII, duas cidades iorubanas foram totalmente destruídas. Uma delas, Oió, e a segunda, Quetu, cujo patrono era justamente Oxóssi. Então, provavelmente tratava-se de uma mulher originária dessa cidade e que, a partir, né, dos assentamentos de Oxóssi, começa a congregar toda essa leva de escravos em volta, né, de volta ao imaginário, de volta a toda essa relação com essa África que havia sido deixado para trás pela diáspora. Já em 1830, vamos encontrar documentado, quer dizer, em cartório, a compra, né, de um terreno numa região pouco valorizada, conhecida como Engenho Velho. O próprio nome já marca, né, a importância dessas terras. Eram as baratas, porque eram terras usadas há muito tempo. As antigas fazendas de cana haviam sido já abandonadas pela pouca produtividade que já tinham, solo cansado, e isso favoreceu a compra, não somente por esse motivo, mas também porque o rio que atravessava o vale, nas suas enchentes, transbordava, tornando quase que impraticável se passar pela região. Isso tudo favoreceu justamente a compra dessa grande quantidade, né, de terras, onde vamos fixar, né, parte, né, desses membros dessa antiga confraria de Nossa Senhora da Boa Morte, feminina, né, e que a partir daí se institui, né, como um templo religioso, constituindo-se uma das singularidades dessa questão religiosa no Brasil. Outro aspecto que tem que ser considerado é justamente que essa África meridional, que forneceu essas primeiras levas de escravos e que predominaram em todo, né, o Brasil, especialmente na costa brasileira, essa transformação vai se dever, em parte, às mudanças políticas e econômicas ocorridas na Europa, como a União Ibérica,
que afrouxa, né, os laços com o Brasil, da colônia, da metrópole de Portugal, e parte desse comércio escravocrata passa também a ser exercido por baianos. E essas duas levas, tanto Jejes como Nagôs e Yorubás, vão predominar no Nordeste brasileiro. Da institucionalização, quer dizer, da compra de terreno, a formação de um templo, as antigas perseguições ocorridas aos chamados carundus, os carundus eram justamente reuniões, agremiações ainda sem uma constituição, sem uma institucionalização e que, de alguma forma, permitiram, né, essa continuidade da visão africana, mas ainda não se constituíam como igreja, não tinham uma liturgia estabelecida e, ao mesmo tempo, eram extremamente temporários, né? E foram extremamente perseguidos também. Muitos desses chefes dos carundus foram levados para Portugal, julgados pela Inquisição e desapareceram, nunca mais voltaram. Vários carundus foram dizimados pela polícia e também perseguidos pelas autoridades de uma maneira geral. Já essa institucionalização, a formação de templos, vai trazer uma segurança maior e vai permitir também que haja um início de um diálogo, né? Vai permitir também que uma nova forma seja estabelecida a partir, né, da formação tanto de templos como do próprio sacerdócio no Brasil.